Sua Excelência Reverendíssima Dom Fernando Rifan, Reverendíssimo Padre Ivoli, Reverendas Irmãs, amados irmãos e irmãs, fiéis devotos do Padre Pio, podemos nos sentar. Hoje é um dia de muita alegria, não somente por celebrarmos esse grande santo, essa grande mensagem de Deus para o nosso tempo, essa mensagem de amor para conosco, essa grande obra de misericórdia do Senhor, de nos enviar alguém que fosse um reflexo vivo, um espelho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, mas também é um dia de muita alegria por estarmos inaugurando em nossa paróquia esse projeto do grupo de oração. O grupo de oração é o legado, junto com o seu hospital, é como que o testamento do Padre Pio. Assim como alguém, quando morre, pode deixar num testamento aquilo que tem de bem, de mais precioso, materialmente falando, pode deixar para os seus filhos. Assim, no hospital e nos grupos de oração, o Padre Pio deixa para nós, deixa para o mundo uma grande herança. E assim como os nossos bens refletem, de certa forma, aquilo que nós somos, nós podemos dizer que os grupos de oração refletem de forma muito precisa quem o Padre Pio era, na medida em que nós somos capazes de compreender, porque ele mesmo dizia: eu sou um mistério para mim mesmo. É impossível compreender o Padre Pio. Mas quando foi preciso uma definição, ele, que dizia que era um mistério para si mesmo, definiu-se a si mesmo dizendo: eu sou um pobre frade que reza. A oração define o Padre Pio. Esse homem escolhido por Deus, talhado por nosso Senhor, que desde muito pequeno já tinha experiências místicas grandiosas de ver nosso Senhor Jesus Cristo, de ver a Virgem Maria, os anjos. Esse homem que correspondeu a essa graça de Deus com todo o seu empenho, com todo o seu coração, transformando a sua vida numa contínua oração de imolação. Se a gente estuda um pouquinho da origem e do funcionamento dos grupos de oração, nós conseguimos ter um pouco da ideia, um pouco de ideia daquilo que foi a grandiosa vida e missão do Padre Pio. Uma espécie de resumo. Eu gostaria de destacar 3 pontos dos grupos de oração que nos ajudam a compreender um pouco desse grande mistério, desse frade que reza. Os grupos de oração refletem o Padre Pio como um pai espiritual. É tão bonito que mesmo, sendo o seu nome oficial, digamos assim, de santo, São Pio, as pessoas o continuem chamando de Padre Pio, porque justamente ser padre era a sua essência, sua característica mais gritante, mais vibrante. A paternidade espiritual é uma das coisas que é refletida nos grupos de oração. Uma segunda coisa que os grupos de oração trazem é o caráter de vítima que permeou a vida do Padre Pio. O Padre Pio vem recordar que o sacerdote cristão, católico, é quem oferece, mas também é quem é oferecido, porque se configura com Cristo vítima, que se imola pelos pecadores. E por fim, não teria como deixar de dizer
Os grupos de oração refletem um profundo amor pela Santa Igreja Católica. Do Padre Pio, que foi um verdadeiro mártir da obediência ao Papa, a Roma, à Igreja. Vamos por partes. Em primeiro lugar, nós vemos o legado da paternidade espiritual naquilo que nós poderíamos chamar de pré-história dos grupos de oração. A gente precisa voltar ao ano de 1916, quando o Padre Pio, no mês de julho, se instala definitivamente em San Giovanni Rotondo. Ele era uma pessoa com uma grave doença respiratória, uma asma, que fazia com que ele não conseguisse se adaptar em lugar nenhum. Durante muito tempo, ele precisou viver exclaustrado fora do convento, na sua casa, porque era o único lugar que ele conseguia respirar um pouco melhor e ficava ajudando o padre local. Mas ele mesmo, tantas e tantas vezes, pediu aos superiores que gostaria de voltar para o convento, porque ele queria ser filho de São Francisco, não queria ficar perto da família, queria ficar no convento, na família franciscana, que é a família que ele escolheu, que Deus escolheu para ele. Então, depois de uma breve estadia de uma semana em San Giovanni Rotondo, perto do Monte Gargano, lugar de devoção a São Miguel, os superiores decidem enviá-lo para lá. E é lá que ele vai passar a maior parte da sua vida. E quando ele chega em San Giovanni, logo nos primeiros meses, nós já temos registro, por meio de diários e cartas, de que se reúne em torno dele o primeiro núcleo das suas filhas espirituais. Os grupos de oração, eles surgem de um desenvolvimento daquilo que era o núcleo das filhas espirituais do Padre Pio. Antes de ir para lá, o Padre Pio já tinha algumas filhas espirituais que ele atendia por meio de cartas. Quando ele chega em San Giovanni Rotondo, sua fama de sábio diretor espiritual já estava um pouco espalhada. E se reúne em volta dele, a começar por uma moça chamada Raqueline e algumas outras, um grupo pequeno de 10 moças, mulheres, que vão até lá para escutar suas palavras, mas, sobretudo, para fazer a hora santa. O Padre Pio, homem de profunda oração, transmitia, pelo seu exemplo, pelas suas palavras, essa mesma sede de Deus. E as pessoas que o seguiam queriam também rezar. Então, essas primeiras mulheres se juntavam para rezar. Vendo aquele primeiro grupo, o Padre Pio decide instruí-las e faz uma série de conferências tratando da vida espiritual, ensinando, sobretudo, o valor da meditação, que ele pedia que suas filhas fizessem 2 vezes ao dia. A espiritualidade que o Padre Pio transmitia para elas não era nada de espalhafatoso, mas é aquilo que a tradição da igreja já provou eficaz, na simplicidade daquilo que a igreja nos apresenta como meios para crescer no amor de Deus. Era meditação, leitura espiritual, leitura do Evangelho, Santa Missa, confissão semanal, as devoções próprias dos meses, do mês de maio, do mês de outubro, Anjo da Guarda, Quaresma de São Miguel. Padre Pio, ao mesmo tempo tão extraordinário, é também tão básico. E era isso que ele transmitia. De modo que nós podemos dizer que esse primeiro núcleo que vai se transformar depois nos grupos de oração são como que a fecundidade espiritual, o reflexo da fecundidade espiritual de um grande pai. Os grupos de oração não passam da reunião daqueles que são os seus filhos. É o amor paterno, afetuoso e firme desse sacerdote que faz
com que essas pessoas, movidas por um verdadeiro temor filial, decidam imitar aquilo que viam no seu pai e buscavam, por meio da oração, imitar, seguir os seus ensinamentos, os seus passos. Padre Pio é, antes de tudo, um padre, um pai. Esse padre que, como todo mundo sabe, foi estigmatizado, ou seja, recebeu, e é o único caso conhecido da história da igreja em que um sacerdote recebe as chagas de Nosso Senhor. Essas chagas fazem com que, olhando para o Padre Pio, a gente se remeta logo a Cristo crucificado. E justamente essa era a fonte da espiritualidade do Padre Pio, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vítima. O Padre Pio é vítima e ele nos ensina, ele ensina seus filhos a serem vítimas. Ele muito insistia na meditação, mas ele sempre dizia: o tema da nossa meditação tem que ser a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tantas e tantas vezes ele falou com seus filhos espirituais que quando a gente reza, a gente deve estar como Cristo estava no Horto das Oliveiras, em posição de agonia diante dos pecados do mundo inteiro. Tantas e tantas vezes ele insistiu no valor da penitência, da mortificação, mesmo corporal, como uma forma de união com Cristo, vítima. Isso que ele vivia de forma tão extraordinária, sobretudo no santo sacrifício da missa. Nós somos privilegiados de poder assistir gravações de uma missa do Padre Pio. E o que nós vemos não é somente um padre, mas é um condenado à cruz. Porque era sobretudo na missa que o Padre Pio renovava, que Deus renovava no Padre Pio os sofrimentos, as chagas, a dor de amor que Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por cada um de nós. Então, amados irmãos, se nós queremos ser filhos do Padre Pio, nós devemos viver essa espiritualidade reparadora, essa espiritualidade de vítima, tal como ele viveu, sermos crucificados com Cristo, tal como São Paulo ensinou tantas e tantas vezes nas suas epístolas. E por fim, amados irmãos, os grupos de oração, esse grupinho no início de mulheres, para os quais o Padre Pio ensinava essa espiritualidade de vítima, de reparação, esse grupo vai se transformar numa coisa ainda maior, como uma resposta de amor e obediência do Padre Pio para com a sua mãe, a Igreja. No ano de 1939, o Papa Pio XII vai escrever o seu primeiro documento. Esse Papa que vai escrever tantos documentos, escreve o primeiro, um documento de quase 90 pontos, chamado Summi Pontificatus, em que ele dá como que o projeto do seu governo da Igreja. E lá no finalzinho desse documento, o Papa insiste na iminência de uma segunda grande guerra mundial. O Papa insiste que os fiéis rezem. E ele fala mais de uma vez: orem, 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 se reúnam para rezar. E quando o Padre Pio escuta aquele apelo do Santo Padre o Papa, a sua resposta imediata é falar, tanto com as suas filhas espirituais, que na época já tinham também homens, filhos espirituais, como com aquelas pessoas que o ajudavam na construção do hospital. Ele foi até eles e disse: nós precisamos acolher ao chamado do Santo Padre. Nós precisamos ser os primeiros a responder ao chamado do Santo Padre. E em união com o hospital,
aquele núcleo, aquele pequeno núcleo de filhos espirituais que já estava em pleno crescimento, se torna oficialmente grupos de oração. Esse nome que vem do documento do Papa, que manda que o povo reze em grupos. E assim, os grupos de oração se tornam algo cada vez mais populares e organizados. Um lugar privilegiado de encontro dos filhos do Padre Pio, para continuarem e viverem essa espiritualidade profundamente reparadora, profundamente associada à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, quando o Padre Pio deixa este mundo para o céu, os seus grupos de oração já estão espalhados por toda a Itália, já indo para os Estados Unidos, que foi o principal foco de devoção ao Padre Pio, e depois para o mundo inteiro, como nós queremos que chegue também aqui na nossa casa, na nossa paróquia. De modo que, se nós queremos ser verdadeiros filhos espirituais, se nós queremos viver com plenitude essa devoção tão especial dos grupos de oração, nós devemos fazer acolher, fazer viver, acender no nosso coração essa mesma espiritualidade, esse mesmo legado que o Padre Pio deixou para nós. Um legado de enxergar nos seus ensinamentos e na sua vida um exemplo paternal, como filhos que querem aprender do Pai como agir. Nós queremos nos colocar diante do Padre Pio como quem aprende com suas palavras, com seus gestos, com seus exemplos. Aprender, sobretudo, aquele que é o seu principal conteúdo de ensinamento, que é a união com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a aceitação do sofrimento. Olha que bonito. O legado do Padre Pio se divide no grupo de oração, que ensina o povo a aceitar o sofrimento unido a Cristo, que se desdobra no alívio do sofrimento do outro, porque a oração se transforma em caridade. Então nós acolhemos a cruz para que a gente possa aliviar a cruz do nosso irmão. E se nós queremos ser filhos dele, é assim que nós devemos agir. E por fim, sempre como filhos obedientes e devotos da Santa Igreja. Padre Pio, que tanto sofreu perseguição, mesmo dos membros da Igreja, nunca se afastou, porque ele sabia que onde está a Igreja, está o Cristo. E é com muita obediência ao Santo Padre, ao nosso Bispo, às autoridades, que nós colocamos a nossa contribuição humilde para participar dessa obra, não como quem faz algo por conta própria, mas como quem realiza uma obra que é obra da Igreja. E justamente por ser obra da Igreja, é que tem valor para o esposo da Igreja, que é Cristo nosso Senhor. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, de quem o Padre Pio foi tão devoto filho. Vamos pedir a intercessão do nosso anjo da guarda, que é outra devoção muito especial do Padre Pio. Vamos pedir a intercessão desse nosso Pai espiritual, para que a gente seja verdadeiro, cada um de nós sejamos, todos nós sejamos verdadeiros filhos, verdadeiros imitadores, verdadeiros continuadores dessa missão e desse legado de amor a Cristo crucificado. São Padre Pio, rogai por nós.